Olá, pessoal. Bora lá para mais um episódio do Squad Talk. E nós estamos aqui novamente para contar mais um tema que é super importante sobre tecnologia, sobre inovação. Eu, Rafael Leitão, estou aqui com Rafael Botelho, né? a dupla de Rafaels, É, para a gente falar sobre mais um tema que eu acredito que é sempre a nossa proposta, né? De criar esse valor de tá acontecendo alguma coisa na área de inovação e tecnologia, ele tem que estar sempre atento, né, Rafa? Do que tá rolando e o que a gente pode colaborar com conhecimento sobre esses temas, né? exato. E principalmente, né, o que impacta na nossa sociedade. Qual o impacto que essas tecnologias hoje elas têm no dia a dia? E para qual caminho a gente está indo? Então, o objetivo é, para quem está aqui, realmente fazer vocês pensarem junto com a gente, entender, questionar tudo que está sendo construído, porque algumas tecnologias realmente são muito boas, mas elas também puxam algumas partes negativas e aqui a gente discute de tudo um pouco, sendo bastante entusiasta, né, com esses temas. E cético um pouco também, né? Que é importante ter esse equilíbrio, né? Com certeza. E hoje a gente vai trazer um tema que está na moda, né? Um tema que foi muito falado nas últimas semanas, que é a parte de... Acho que o Google não está muito satisfeito, viu? Acho que o único que não gostou muito foi o Google, né? Conta aí pra gente, quem que é essa pessoa que o Google não tá gostando, né? É pessoa ou... É o que é, né? Na verdade é o tema do momento, né? Acredito que vocês que estão aí nos assistindo devem ter ouvido falar bastante sobre o ChatGPT ou o ChatGPT, né? Até para falar português, às vezes é mais difícil que falar. É um trava-língua, né? Trava-línguas. Só que é, né? Na verdade é aquele famoso OpenAI, que é a inteligência artificial aberta, né? Então, toda aquela evolução de quem tá pensando que estava morto o tema inteligência artificial, tá aí, né? O ChatGPT que veio justamente para trazer de volta a discussão até onde vai a nossa relação com inteligência artificial e o quanto esse tema tem várias vertentes, né? E no início, que é um início, né, bem relativamente positivo, mas até onde vai chegar a inteligência artificial, né, Rafa? Exato. E eu acho que é legal, Rafa, até pra gente voltar 2 passos atrás, só para explicar para quem não conhece, né, tecnicamente, quem não tá imerso no mundo da tecnologia. O que é uma inteligência artificial? Eu vou ser bem simplista para que todos possam entender, boa, tá? As pessoas mais técnicas esse me perdoem objetivo, por isso. Né? Com certeza. A ideia da inteligência artificial ela é um modelo que roda a partir de informações de um banco de dados, né? De bancos de dados. Então, de acordo com as informações que eu tenho do passado, eu vou gerar previsões, gerar dicas, opiniões futuras, opiniões do que pode ser, muito olhando as informações que eu já tenho salvas, né? Os padrões que eu já tenho. Então, tudo isso serve como insumo para que esses modelos, considerando N variáveis, eles possam gerar as respostas. E a inteligência artificial, ela fica muito conhecida, né, principalmente nesses filmes futuristas, onde que ela acaba assumindo o papel do ser humano e substituindo a raça humana. Então, tem sempre esse paradigma da inteligência artificial quando a gente vai discutir, e poucas vezes isso é prático para o nosso dia a dia. E eu acho que a ferramenta do chat GPT, ele mostra o quanto a inteligência artificial ela pode ser prática e usual para o nosso dia a dia. Acho que ele, dando já a minha opinião um pouco sobre ele mostrou de uma maneira muito simples o que uma inteligência artificial pode fazer. E o ganho de produtividade que a gente pode ter. Imagina, quantas vezes eu já sofri muito isso pesquisando no Google, acredito que vocês, nossos ouvintes também, você pesquisa aí, busca 1, 2, 3 páginas e não consegue achar a resposta. Quando você usa a ferramenta do chat, você vê que é muito simples. A resposta ela vem e vem direcionada. Então isso poupa horas de pesquisa. Então vejo que esse primeiro aspecto de trazer a simplicidade da inteligência artificial para o nosso dia a dia foi realmente um grande ganho que eles tiveram, né? Eu vejo isso como o principal diferencial. A gente vai falar de outros, mas para mim esse foi o principal diferencial. Simplicidade. E como você falou, né? Ele traz uma efetividade legal também para o negócio, né? Porque você começa a tirar algumas rotinas que são bem manuais, bem chatas de fazer, sabe? Uhum. Que acaba causando um pouco mais de frustração para quem está começando uma profissão.
Imagina que esse trabalho, principalmente para quem está trabalhando com código, ou para quem é designer também, ou para quem faz funções que tem uma tarefa muito repetitiva, isso ajuda bastante, né? Eu vejo, já estou vendo aplicações que realmente estão sendo significativo para melhora, né, efetiva do trabalho de alguns profissionais aplicando já AI. Só que o que é mais interessante, né? Dentro desses aspectos, o que está por detrás da inteligência artificial? Tá o ser humano, né? Por isso que a gente gosta de brincar aqui que tudo vai cair na questão humana de sociologia, né? E a inteligência artificial também cai nesse aspecto, né? Porque ele é um conjunto de um banco de dados, ou de vários bancos de dados, com vários históricos, e que traz efetivamente alguns aspectos que podem ser negativos, além de positivo, né? Eu vi num podcast uma provocação bem interessante que, cuidado de você utilizar, por exemplo, alguma ferramenta de inteligência artificial, ter um resultado e não aprender com esse resultado, né? Você pega lá, dá o famoso copia e cola, só que você não está vendo o que está acontecendo. Então, grande parte da inovação, ele funciona muito bem, mas ele tem que funcionar de uma maneira também muito segura do que vocês estão consultando. Um bom exemplo é que eu vi uma matéria do New York Times que fez o teste, por exemplo, no próprio ChatGPT e identificou alguns retornos que têm menções que são racistas e menções que são fake news, né? Então, até no teste você tem falhas que são trazidas para o aspecto da sociedade dentro de um banco de dados, que numa consulta de sua maioria traz isso, né? Te lembra algum fato do passado isso, Rafa? Ah, com certeza. Assim, na minha cabeça vem muito o algoritmo, né, de inteligência artificial de recrutamento da Amazon, que por consultar sempre o banco de dados e ter um padrão de tipo de funcionários, ela acabava selecionando funcionários do mesmo padrão. Então ela acabou sendo descontinuada porque ela tinha um padrão muito voltado no gênero masculino e no tipo de pessoa branca. Então, ela acaba matando a diversidade porque enxerga o padrão que existe hoje e supõe que esse padrão vai ser o mesmo de amanhã. E você tocou, acho que, em aspectos interessantes e eu queria até trazer de uma discussão um pouco mais ampla, né, que é a questão de vieses. Hoje, por exemplo, quando a gente aprende de maneira tradicional com um professor na universidade, no colégio, essa pessoa que está te ensinando, ela tem vieses. Se você não questiona aqueles vieses, às vezes você vai aprender e vai simplesmente ser papagaio de pirata, né? Ficar repetindo tudo que você falou, que aquela pessoa falou, com o viés que ela tem, sem realmente entender a fundo o que aquilo significa. Então, não é só na tecnologia. A tecnologia ela vai deixar isso muito mais evidente e numa escala gigantesca. Mas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, se a gente fosse reparar, alguns problemas que a gente vai ter, principalmente com essas novas ferramentas, elas já existem. Só que em escalas menores. Quantas vezes a gente não vê comentaristas hoje, né, com essa questão de fake news muito em cima, as pessoas ouvem um comentarista falando e, nossa, aquilo é verdade, e já está replicando. E nem questiona. Que se a pessoa parasse para questionar, fala, não faz sentido isso, né? Assim, que lógica que isso aqui é real? Eu tô falando de coisas absurdas, mas quando a gente traz para olhar, por exemplo, eu vou fazer uma consulta aqui no chat, eu preciso me questionar sobre, legal, mas o que isso tem a ver, né? Qual que é o viés disso? Realmente, algum outro lugar que eu consiga fazer, dado a importância. Se forem coisas que não são tão importantes também, a gente vai colocar 2 pesos, 2 medidas, né? Se eu tô fazendo uma atividade rápida, que não tem tanta importância, eu vou fazer rápido ali e tudo bem, e são escolhas. Mas se eu estou fazendo algo que é realmente extremamente importante, exemplo, se eu vou fazer uma matéria, eu preciso buscar outras fontes, eu preciso realmente fazer um trabalho de questionamento e não só aceitar. E a minha grande preocupação desse tipo de tecnologia não é só essa parte dos vieses que ela tem e tudo mais, mas é o efeito manada que isso gera. Das pessoas simplesmente acharem porque tá lá é uma verdade absoluta e aquilo ser difundido. Se tornar a verdade, né? E a máquina aprende, né? No final de toda essa história também, como você falou, no conceito geral, no efeito de manada, a gente deixa um histórico e esse histórico ele pode ser repetido, né? Constantemente, né? Mas é interessante, aí voltando para a questão mesmo puramente da inteligência artificial, ele começa a mudar também uma dinâmica em várias áreas, né?
Porque assim, como você vai fazer, por exemplo, principalmente na área que eu tenho experiência, como você vai trabalhar comunicação, como você vai trabalhar marketing, como você vai trabalhar grande parte dessas áreas vivendo, né, numa prática de inteligência artificial, né? Porque a aplicabilidade dele ajuda bastante também em vários desenvolvimentos de roteiro, de avaliação e desenvolvimento de peças de comunicação. Então, tem várias aplicações que ele facilita, não só na questão da efetividade, mas uma questão também até de criação pura, né? Até que ponto vai, né? Eu fico me perguntando até que ponto vai essa situação versus a criatividade, né? Porque no contexto de inteligência artificial, você... neste caso, né, que tem o contexto, é muito diferente daquele famoso inteligência artificial por comando, né, que você tem o comando e você tem uma ação, você tem uma programação que responde àquela ação. Agora aqui eu dou um contexto como se eu estou conversando realmente com uma máquina e essa máquina me traz o contexto. Não dá aquele medo, como você falou, né, de alguns filmes, o Eu, Robô é um que eu tenho medo. Do que possa acontecer, o Black Mirror também traz bastante esse tema, que tipo, como que vai ser a nossa convivência, né, com a máquina? Porque realmente o nosso maior diferencial ainda é a criatividade, é sair um pouco daquilo que não vai estar através da máquina, né? Realmente é. Ele é assustador quando a gente pensa com a cabeça que a gente tem hoje, né? Eu acho que já falei isso em alguns temas passados, principalmente quando a gente tá falando do metaverso. É difícil a gente pensar em tecnologias novas com a cabeça com quem a gente conhece, né? Então imagina, eu vou pensar numa revolução industrial com a cabeça que eu tenho do campo, para mim nunca vai fazer sentido. Isso tudo vai provocar uma mudança de paradigma e uma mudança da sociedade. E aquelas pessoas que conseguem enxergar isso e adequar a sua forma de pensar e enxergar o mundo, buscando, possa ser criando analogias, mas principalmente falando, não, aquele padrão já não existe mais. Qual que é o padrão que existe agora? Deixa eu entender. Porque o novo padrão vai surgir. Antes, se a gente fosse pensar, imagina, sei lá, há muito tempo atrás, né, 10 anos atrás, né, muito tempo, parece que na época das cavernas, o delivery não era tão difundido. Como que você vivia sem delivery de comida? Sim, eu não imagino mais não. E a gente se adaptou tão fácil, né? Sim. Você pega, por exemplo, a geração mais velha dos nossos avós, pais, eles quando surgiu o Facebook, por exemplo, nossa, é uma coisa que nunca vão entrar. Hoje tá todo mundo nessas redes sociais. Então, eu vejo que as primeiras pessoas, né, que acabam tirando vantagem, e vantagem aqui não no sentido negativo, tá? No sentido positivo, dessas novas tecnologias, são aquelas que conseguem enxergar e ver o que aquilo pode, qual que é o potencial daquilo realmente no ganho de produtividade. Porque, no final das contas, a gente é uma sociedade capitalista e muitas coisas vão estar relacionadas ao ganho de produtividade, ganho financeiro. Não tem como a gente fugir disso. A gente gostaria de ver, claro, cada vez uma sociedade melhor, mas a gente tem que encarar a realidade. A realidade somos uma sociedade capitalista. Isso, muitas vezes, vai mover as ações que teremos nos próximos anos, meses, relacionados a essa parte, principalmente de inteligência artificial. E aí, quando a gente muda a nossa cabeça, né, eu começo a enxergar o que isso pode trazer. Não só pensar no universo que vai ser muito longe, que eu enxergo ainda muito longe, né, de ter um substituto, mas como eu consigo ganhar hoje no meu trabalho produtividade usando as ferramentas que já estão disponíveis. Como eu consigo me adaptar e enxergar os gaps que essa ferramenta possa ter e as inteligências artificiais, como todas elas têm, para eu me posicionar também como profissional que vai ser necessário. Boa. Eu acho que essas perguntas é um bom ponto. São ótimas para a gente responder, para poder abrir a cabeça. A gente olha isso e fala, legal, agora eu não vou precisar perder muito tempo pesquisando as coisas. Eu tenho um auxiliar, eu vou ter alguém para me ajudar. E pensar, por exemplo, você comentou da parte criativa, trazer como exemplo, quantas vezes você perdeu muito tempo pesquisando, tendo ideias e tudo mais, que hoje talvez a ferramenta te ajude a que você faça isso, sei lá, em 10 minutos, um exemplo só, e você pode usar esse tempo para outras coisas. Total. Como conviver com essa situação, né? Um bom ponto que você falou é que grande parte das profissões, elas vão ser impactadas por isso. Mas, assim, as pessoas que vão ser impactadas, e é um tema que a gente vive comentando aqui, né? Uhum. Assim, muitas vezes o que a gente tá falando aqui não tem aplicação amanhã.
Mas o que isso vai impactar a sua vida, né? No final de toda essa história, como você vai conviver com essa situação e utilizar, não só conviver, mas utilizar ao seu favor toda essa experiência que a inteligência artificial traz, que o metaverso vai trazer, que o NFT, que o blockchain. É todo um ecossistema que a gente precisa estar preparado para pensar, beleza, se eu posso utilizar a máquina para uma questão, por exemplo, dentro do criativo, né? Um Midjourney ou um Lensa ou um próprio DALL-E, né? Se você pode utilizar essas ferramentas para começar a criar experiência, abrir um pouco mais o leque criativo, por que não utiliza isso para o bem, né? Na verdade, não para replicar exatamente o que a máquina está fazendo, mas realmente entender o que você, né, pode utilizar de benefício lá e qual é o outro espaço que sobra, porque muitas vezes as pessoas ficam reclamando, né? Uhum. Eu vejo muito isso acontecendo. Eu trabalho muito na parte de execução, no planejamento, não tenho tempo para fazer estratégia. Chegou o momento de fazer estratégia. Agora é o momento de você sentar e falar assim, beleza, eu sempre estava batendo, né, com o martelo e agora eu tenho a oportunidade para entender como eu melhoro esse martelo. E aí? Agora o bicho pega, né? Exato. E assim, são pontos que eu gosto muito de discutir nesse aspecto, olhando a parte positiva. Lógico que, ao mesmo tempo, se tem que ter uma discussão também da parte negativa. E o que precisa ter de regulamentação? Precisa ter, assim, independente se é do governo, do mercado, o que é que seja. Onde que eu consigo limitar aspectos negativos que isso possa gerar, né? Mas também a parte positiva, né? O que a sociedade ela ganha com isso? E como eu consigo potencializar essa sociedade? Porque senão a gente vai cair sempre em discussões, e eu acho que a gente acabou falhando muito na Web 2.0, que foi não discutir de uma maneira aberta os impactos que isso possa ter. A gente acabou ficando refém de algumas empresas. Hoje a gente é refém de algumas empresas. E a gente hoje não tem a liberdade de eu, por exemplo, querer usar o chat, sei lá, do WhatsApp e você o Telegram e a gente conseguir se comunicar. A gente deixou isso totalmente na mão de empresas e as empresas que ficam responsáveis pelas ferramentas, um negócio totalmente segregado e o consumidor em si, ele tem pouca escolha. Ele fica refém, né? Ele tem escolhas, mas mais que ele escolha, por exemplo, eu vou escolher usar o Telegram. Só que tem um ponto que a sociedade como um todo, né, as pessoas que estão próximas usam o WhatsApp. Então não tem escolha. Não quer dizer que eu escolhi usar o Telegram. Não, eu não escolhi. Eu vou ter que usar o WhatsApp porque todo mundo usa o WhatsApp. Eu não tenho escolha. A questão do capitalismo venceu aí, né? Porque, exato. Na verdade, domina. E o caso que a gente tem inteligência artificial quebra um pouco isso, né? Porque você fala assim, eu tenho um OpenAI e assim, eu tenho um código que você pode aplicar ao seu serviço, só que mesmo assim, o Google continua sendo Google, o Bing vai continuar sendo Bing, ambos, por exemplo, com a aplicação de OpenAI, né? Exato. E aí entra a discussão como a gente fala, né, OpenAI, mas o quão open elas são. Comercialmente falando, temos aí algumas dúvidas. Exato. Assim, o quanto realmente o código que eles disponibilizam é 100% o código, né? Lógico que tecnicamente a gente vai ter esses questionamentos e pessoas mais especialistas elas podem trazer com mais precisão. Mas são questionamentos sempre válidos para essa geração que a gente está indo. Principalmente quando a gente fala de Web3, a importância de ser descentralizado, né? E a ideia é que seja. Inteligência artificial é a mesma coisa. Porque senão ela volta para o viés e volta muito para uma intenção daquela empresa, né? O que aquela empresa ela espera? A gente está num mundo, novamente, capitalista. A empresa ela vai ter acionistas que vão cobrar lucros, vão cobrar... É normal. Isso faz parte da sociedade. Então, assim, isso vai acontecer. Então, o que ela vai conseguir tirar de vantagem? Se a gente for seguir essa linha da Web 2.0, eu realmente preocupo principalmente com o efeito manada. Porque fica muito mais fácil, cada vez mais que eu te dou as informações prontas, das pessoas seguirem vieses e ideias que, assim, não fazem sentido. Lógico. Muito, às vezes, influenciada por um ou outro interesse. Que foi um pouco do que a gente vê acontecendo hoje, né? Você vê alguns interesses, dados os interesses, as pessoas são influenciadas. Desde o momento de brigar com a própria família, sabe? Eu acho que chega num ponto hoje que
Tem pai e mãe, pai e filhos que não conversam porque tem simplesmente uma posição política diferente, sabe? Acho que, não sei que loucura a gente chegou de falar, eu prefiro brigar com você do que aceitar que você não tem a mesma opinião que eu em determinado assunto, por exemplo, a política. Agora eu acho que a gente chegou numa outra fase que é pior do que isso, né? Porque antigamente a gente tava numa situação de briga política e divisão, só que agora, como tem um governo, a gente tá numa situação de que a culpa é sua agora. E aí a culpa também divide, né, pessoas, né? Então, às vezes você tem algum tipo de posicionamento ou político ou de preferência, a gente tá dando exemplo de política aqui, mas tem também agora, né, o antigo governo, a culpa era de quem votou no antigo governo, agora o novo governo, a culpa é de quem votou, e nunca é assim. Vamos, né, na verdade, entender qual é a situação e cobrar o momento que tem que ser cobrado, falar no momento que tem que ser falado. Então a gente vê muito isso daí, e isso encaixa muito com também o mundo da inovação também, da tecnologia. A gente está num mercado comercial que depende de investimento, que tem empresas de tecnologia que estão fechando não fechando as portas, né? Fechando algumas, né? Porque são multinacionais, então simplesmente estão mandando alguns grupos, né, de trabalho embora. E só que a gente vê também a possibilidade do outro lado de adaptação, né? E tem uma coisa muito interessante que eu vejo em todos os lugares, todos os podcasts, toda discussão o brasileiro sempre sobrevive a qualquer tipo de problema relacionado à economia, né? A crise, a inflação e etc. E não é diferente agora, né? A gente vê a tecnologia, empresas de tecnologia com um alto nível de demissões, só que as pessoas empreendendo também com tecnologia, né? Sim. Como que você vê essa situação, né? Não, isso é muito legal, né? E é muito legal porque mostra a criatividade do brasileiro, e não só do brasileiro, né? Do ser humano como um todo. Porque vejo que o brasileiro, muitas vezes, ele tem que ser provado. E quando você é aprovado, não sei se já enfrentou esses desafios, né? Às vezes você tá numa situação crítica, fala, nossa, se eu entrar nessa situação, nunca vou conseguir sair. Você entrou, você consegue sair. Porque você vai no seu limite, você vai em lugares que você, em condições normais de pressão e temperatura, né? Você nunca iria. Isso eu acho muito legal. É o poder, a força do ser humano. E são discussões que, de novo, a gente não traz essa discussão para a mesa de uma maneira objetiva. Pelo menos eu enxergo. A gente discute sempre com um viés, A, B, C ou D. Ninguém para e fala, gente, beleza. Web 2.0, e não sei se você concorda comigo, mas não teve uma regulamentação. A gente está quase acabando a geração Web 2.0 e a gente nem discutiu se é saudável ou não. A forma como que principalmente redes sociais, vamos colocar o exemplo do Instagram, e o impacto que isso causa na vida das pessoas, a limitação que deveria ter ou não. A questão da regulamentação ela é muito, muito ampla, né? E no Web3, principalmente agora, vai ficar uma coisa mais solta pela questão descentralizada, né? Mas uma coisa que eu vejo, a gente teve uma boa evolução, por exemplo, o LGPD, né? Que é a Lei Gerais de Proteção de Dados, né? Que foi uma evolução muito grande, principalmente com como você gerencia esses dados, principalmente dentro das redes sociais. As empresas tiveram que se adaptar à força, né? E grandes empresas de redes sociais tiveram que se adaptar à força, né? A gente vê uma adaptação como essa, mas eu queria linkar para a gente voltar um pouco mais na questão de inteligência artificial e como que vai ser nessa situação, porque a inteligência artificial, trazendo, por exemplo, no caso que eu vi de um processo de uma empresa que utilizou Midjourney, né? E fez uma arte lá, e o resultado que foi trazido daquela área era igualzinho a uma arte famosa de uma empresa ou de um artista indiano. Então, tipo, e o cara foi lá e processou. Mas assim, ele processou quem? Processou o cara que pegou uma ferramenta de inteligência artificial que produziu aquilo para ele. Então, e aí, como que vai ser, por exemplo, a regulamentação nesse sentido? Como que vai ser a proteção, lei de proteções industriais, né? No caso, né? Porque a inteligência artificial, ela traz esses riscos, né? De vício, né? Vícios ruins, né? Que a gente tem que
tá atento, sempre batalhando, do racismo, da questão social, todas essas questões, mas ele traz também uma questão que vai, assim, numa abertura de mercados e possibilidades e criatividades que também conflita um pouco com a questão jurídica, né? Nossa, interessante. E quando você fala isso, na minha cabeça só vem assim, vão surgir várias oportunidades de autenticação e resolver esses problemas, sabe? Oportunidades de emprego. Quem conseguir ter um sistema, por exemplo, de certificação online ou que você consiga, né, um processo de patente, é tanto que é demorado, né? A pessoa vai entrar com um pedido de patente, sofre, até para pedir uma marca. Não sei se já passou por esse processo de pedir uma marca. Já passei, de defender, de atualizar. Só que é interessante, existem grandes escritórios e pequenos escritórios que cuidam só de patentes, só de legislação, e você tem um emprego por detrás do negócio, né? Só que assim, quem tá pensando em como vai ser essa evolução? Como você diminui essa fricção? O governo tem grande parte, porque o direito industrial, ele tem leis, tem uma legislação por trás, só que também tem um governo, tem um papel aí também de como que você vai facilitar e amenizar essa fricção para registro, né? Para ter um controle mais fluido, de como que você também ajuiza, né? Tem um termo técnico, jurídico, né? Como você consegue fazer uma avaliação, né? De proteção ou não proteção. Então tem várias coisas que a gente pode andar que culmina do que a gente estava falando sobre a questão do metaverso também, né? Lembra que a gente falou? Tem um NFT, tem um blockchain. Você tem a validação com o blockchain, né? Validação que vai no modelo de contrato digital, da evolução do contrato digital, que é o smart contract. Então, você tem toda essa evolução que corre para um lado, mas também para outra que tem inteligência artificial impactando ali, também está correndo pelo mesmo caminho. Não adianta. A gente vai falar de metaverso, a gente vai falar de NFT, vai falar de inteligência artificial, só que muitos bebem um pouco dessa água da preocupação, né? Exato. E aí você... Acho que queria trazer um ponto complementar para deixar mais complexo aqui a discussão, usando o seu exemplo. E se a pessoa que roda, por exemplo, a inteligência artificial, rodou em um servidor de um outro país? E a inteligência artificial que fez todo o plágio, ela está em um servidor de, por exemplo... Da Índia, como por exemplo eu citei agora, né? Exato. Então, assim, se você está com um servidor em outro país, como fica essa jurisdição? Quem que vai ser responsável? Qual país? Essa só mostra que é um dos mais desafios que a gente tem, que independente de qual país você esteja, vai ser impactado. E muito mais um viés de discussão global sobre uma regulamentação mundial do que simplesmente dos países. Os países podem querer limitar. O Brasil, vamos regulamentar, vamos fazer isso aqui no Brasil. Mas algumas vezes você vai ter pessoas envolvidas de outros países. E aí como funciona? Vamos usar o direito internacional. Beleza, aí é uma outra novela, né? É um tema grande, né? É um tema grande. Então, tudo isso eu enxergo que todas essas complexidades, elas vão trazer oportunidades de negócio. Porque já estão trazendo, Já estão trazendo. O NFT eu acho que é um grande exemplo disso, né? De você deixar, talvez de uma maneira segura que aquela é uma peça única, né? Você garantir que é uma peça única. Então, vai ser bem legal e desafiador pensar nisso, porque talvez o caminho, mais que você tenha um caminho tradicional, vou pedir uma patente para o governo. Talvez você vai ter uma solução online que todo mundo vai confiar mais do que no governo, Total. por exemplo. E a aplicação, né? Porque é que você falou. E aí eu vou trazer, vou puxar um pouco mais para o metaverso, que é também um tema muito importante, vinculado à questão de inteligência artificial, já aplicando, né? Num dos casos. E NFT também. Imagina assim, a gente tá falando de uma discussão que rompe barreiras entre países, né? Como você citou, é muito importante, né? Embora, assim, tudo depende de onde você aplica aquele serviço. Então, você aplicou no Brasil, você tem uma arte que foi construída fora, mas você tá vendendo ou você tá replicando isso em solo brasileiro, interessa. Tipo, é seu, você que tá cometendo um erro. Mas uma coisa que é interessante é que já o Web3 ele já vai para uma coisa que você já perde um pouco mais o controle, porque você está dentro de um modelo descentralizado, que muitas vezes você não sabe qual o rastreio de onde está vindo aquele modelo de aprovação,
que ele está sendo vinculado com blockchain. Então, se aumenta um pouco essa complexidade. Mas trazendo para o mundo do metaverso, imagina você ainda saindo dessas lacunas físicas e entrando dentro do total imerso digital. Você está dentro de um ambiente totalmente digital. E aí que, assim, você aplica ali algumas situações, uma API, né? De uma inteligência artificial para cumprir uma função dentro de um metaverso, né? Dentro de um mundo totalmente imerso. Imagina, você cria uma consulta de um chat GPT para alguma coisa que está rolando ali dentro do metaverso. Aí o negócio fica mais interessante, né? Muito mais. E mais complexo. E aonde que acaba sendo uma parte realmente que eu tenho um receio muito grande. Pensando, por exemplo, vamos exemplificar, né? O Google foi lançar a própria ferramenta, né, para ser o concorrente, o Bard, e ele apresentou informações incorretas em relação ao telescópio, fez que o Google perdesse 7% do valor na bolsa. E um ponto me conecta, eu penso nisso, sempre vem um livro que ele é muito conhecido, que é o Grande Irmão, que a partir dele que surgiu a ideia do Big Brother, que é o livro 1984, que ele trata muito sobre isso, como é uma sociedade, né? A sociedade, ela acaba sendo controlada o tempo todo, né? Você tem câmeras por todo lado controlando o que a pessoa deve ou não fazer. Quando a gente fala disso, essa sociedade, no livro ele provoca muito que, por exemplo, aconteceu um político principal lá morreu. Eles vão lá e reescrevem o passado. Então você tenta pesquisar no passado, você não encontra, você fala, não, a história sempre foi assim. Você fala, não, mas eu lembro que era de outra maneira. Você tá errado. Olha aqui. Aqui tá falando que é assim. E aí, como você consegue provar que não era? A minha grande preocupação, trazendo esse conceito, a partir do momento que a gente está imerso, está usando só essas ferramentas, como que a gente consegue garantir que o passado não vai ser reescrito de acordo com que meus interesses atuais? É crítico. E a política tá trazendo muito isso daí, né? Foi o Borba Gato, né? Que teve uma... Aí aqui uma estátua queimada, né? Que você tem toda uma releitura, né? Do momento social, que faz aquele juízo do momento, e aí você tem um ataque. Não é julgando, se tá certo ou não tá certo. Exato. Mas a gente tem já uma avaliação até do passado, e isso que você tá falando faz muito sentido. Como a gente vai reconstruir isso, ainda mais porque a gente tá dependendo mais de um mundo digital, que ele é infinito, ele é constantemente atualizado e ele tem seres humanos que também têm interesses próprios lá dentro. Exato. Né? E principalmente quando a gente até olha hoje, né? A gente vai olhar a história que a gente tem. Boa parte da história dos nativos, ela foi contada pelos europeus. Então imagina, eu como europeu estou acostumado a uma sociedade. Entrando lá nos nativos, eu vou falar, cara, esses caras aqui são nativos, né? São selvagens, são isso e aquilo. Porque eu tô vendo sempre com a minha perspectiva. Não com a do nativo. O nativo ali, ele tinha uma sociedade complexa e ele enxergava a vida de uma maneira totalmente diferente. Então, quando a gente pega essas ferramentas hoje, principalmente inteligência artificial, que elas vão trazer informações mais práticas pra gente, ela tem um viés. Isso é óbvio. A gente tem que sempre partir desse pressuposto. Ela tem um viés, eu tenho um viés, você tem um viés. Todo mundo tem um viés. E tem erros. Tem erros, assim, comprovados, como os casos que a gente acabou de citar. Exato. E quantas vezes você não errou? Eu erro bastante, né? Muitas vezes porque, não, eu acredito que isso é verdade. E aí depois eu vou checar realmente e não é verdade. Então, é normal. Tipo assim, a gente sempre vai ter vieses, só que ao mesmo tempo, se a gente não questiona e entra nesse efeito manada, a minha preocupação é isso ir para um certo nível de difusão na sociedade, que a gente vai olhar para o passado e você pega o erro, por exemplo, do chat, né, do Google. Imagina aquilo, todo mundo muda. Ah, não, agora não foi esse telescópio, não, foi o outro, já que aqui no Google tá falando isso, então essa aqui é a verdade. É o básico que eu costumo dizer, né? Você, por muito tempo, e ainda hoje, a gente faz aquela consultinha no Google Tradutor, né? Você quer fazer uma traduçãozinha aqui, rápida. Você dá aquele copia e cola, é uma palavra bem errado, né? Pra não falar outra coisa. E manda um e-mailzinho com o inglês todo torto. Porque você tem a máquina, tem a inteligência da máquina,
Só que você não valida se aquele contexto que você criou aquela mensagem, ela tá certa. Então, assim, ela não está correta, porque grande parte das construções que foram feitas para aquela inteligência, ela não está aderente ao contexto que você está praticando. Isso desde o Web 2, talvez desde o Web 1. Você tem uma pergunta e uma resposta. Então, desde a evolução do Web 2 ao Web 3 agora, que é inteligência artificial, tudo que você vai fazer, você é humano, insubstituível, criativo, e tem emoções e tem um contexto melhor do que qualquer máquina, por enquanto. Porque no final de toda essa história, a gente precisa validar e mais do que isso, aprender, porque se a gente fizer, que nem você falou um ponto importante, de ficar utilizando só tecnologia e não aprender com a tecnologia, a gente vai ficar para trás. Então assim, tudo que a gente está conversando aqui beleza, o que está ocorrendo? Eu não estou consultando, quando passar, já era. Sim. É o shift. Deu aquele shift e eu não aprendi, e vai ser, o shift ele vira shit. Tipo, ferrou, né? Passou o time e eu não vi, não peguei o bonde, entendeu? Exato. E assim, tem um livro que ele é muito interessante, que ele é um livro do Jeff Hawkins, que ele escreve um pouco sobre a parte de inteligência artificial. E eu acho, assim, muito rico um ponto que ele fala, que é a inteligência artificial ainda não é inteligente. Porque ela tá olhando os modelos, mas pensa, por exemplo, né? Vamos usar o exemplo da bola que ele usa lá. Se eu for falar assim, identifique uma bola, ela vai conseguir identificar. Mas como que a bola rola? Ela não sabe. Porque... Começamos a chegar aí, né? Porque assim, ela não entende um aspecto que, por exemplo, um ser humano, você pega uma criança, por exemplo, você coloca uma bola para a criança, ela vai sair chutando a bola, ela entende, a gente tem um tipo de conhecimento que eu consigo conectar as coisas. Então eu consigo conectar o movimento com a bola, com os outros objetos. A inteligência artificial ainda não está nesse padrão. Hoje ela ainda está de identificar, de trazer respostas, mas não com o contexto humano como um todo, né? Assim, conseguindo conectar os pontos. Mas quando a gente chegar nesse nível de conseguir conectar os pontos na inteligência artificial, aí eu acredito realmente que a gente vai estar muito próximo de replicar um humano. Mas até lá, acho que... Você falou uma coisa importante, e me lembra muito, sabe o quê? Um comercial que ficou bem famoso, não lembro qual foi a marca que fez, assim, colocou uma na sala. Algumas crianças, né? E colocou balas, colocaram doces, etc. E aí ia chamando criança por criança para fazer o consumo daquele doce, né? O marshmallow, né? Uhum. O que é mais interessante? Cada criança comia de uma forma. Por quê? Se você pede para a inteligência artificial falar como se come um marshmallow, ele vai identificar. Como é esse marshmallow, vai identificar. Onde está o marshmallow, ele vai identificar. Mas como come, ele não identifica porque tem um contexto cultural, social, que aquele ser humano ali, pequenininho, chegou lá e fez. Então, um comeu com uma mão, outro comeu, partiu e comeu, um demorou um tempo, outro demorou tempo, porque cada um tem um modelo, e ainda muito puro, muitas vezes porque eram crianças, de como vai consumir aquilo ali. Se ele cresce, o contexto é outro. Então, o que é mais interessante é que, assim, a gente entra ainda numa inteligência artificial que tem uma entrada de contexto histórico, que amarra uma questão contextual, não só de comando, mas tá indo um pouco longe para chegar lá. O que me dá medo, o medo num bom sentido, tá, galera? O medo que eu tô falando não é o medo, assim, igual o Elon Musk, que vai fazer o robô e tem medo, né? A galera tem medo do robô. Não é esse meu robô que eu tô com medo. É muito assim, a falta de visão ainda do que vai rolar, levando em consideração que o ChatGPT, ele tá indo para a versão 4.5. Imagina que vai ser o 5. Imagina que vai ser o 6. E eles estão no beta. O mais interessante. Eles estão no beta. Então, assim, a gente tem uma evolução que, obviamente, não vamos ser puritano. A gente vai chegar num contexto bom, melhor. Mas mesmo assim ainda tá muito na situação e sempre vai ter de que criatividade, ela é uma união de vários fatores sociais e culturais que são insubstituíveis. Eu não vejo, assim, é o presidente da própria, da chinesa,
Hawaii? Não, do e-commerce, AliExpress. Esqueci o nome dele, o presidente, fundador da AliExpress. Cara, ele deu uma palestra que é muito legal. Tipo, o que você quer investir mais hoje, né? Na inteligência artificial na máquina e na melhoria do processo da sua companhia? Ou na educação das pessoas que estão lá, no aspecto criativo de como criar novas maneiras de solucionar, né? Então, assim, faz sentido. Eu acho que grande parte das empresas tem que estar mais pensando, ó, vamos pagar para você pensar de uma maneira criativa e não executar, né? Sim, é o Jack Ma. Eu gosto muito desse approach que ele teve sobre a questão criativa e ainda mais vindo da cultura chinesa, né, cara? Que é uma cultura que tem a questão imperial ainda, tem a questão muito, né, de seguir muito no beabá, mas, né, algum chinês muito importante falando, vamos no criativo, que Exato. é a solução. E aí, Rafa, até pra gente já tem um bom conteúdo até aqui, mas eu queria pra gente até fechar esse episódio, a gente discutir um pouquinho do que a gente enxerga do futuro. A gente discutiu um pouquinho do presente, das soluções que a gente já tem aqui, algumas possibilidades de futuro mais distantes, mas pensando em ferramenta em si, o que você enxerga que vai ser o futuro? Hoje, futuro próximo, né? As novas atualizações. Hoje a gente tem ali uma pesquisa onde que vai... provavelmente deve substituir o Google. Mas o que mais? O que você enxerga? Para onde que vai esse caminho? De cara, assistente virtual. Assistente virtual. E agora? O que vai ser assistente virtual? Oi, Alexa. Tipo, liga a luz. Né? Aí a Alexa vai lá e liga a luz. Aí você fala, Alexa, puta, tá muito escuro aqui. O que você acha de ligar a luz? Ela não liga. Agora a Alexa vai ligar a luz na questão contextual, vai ter uma linguagem mais, né? E aí você vê a aplicação disso daí em tudo, na medicina, em healthcare, etc. Quando eu falo, agora só na questão healthcare, na aplicabilidade da inteligência artificial também, na questão de exames, né? A gente tem uma questão de rotina de exame, da questão de leitura médica, que você vai ter um suporte para a área de medicina muito forte. Mas o médico não pode se deixar de ser médico. Olha que interessante. O médico ele tem que ter aquela avaliação que ele vai entender do histórico que está acontecendo e muito inteligente que a máquina vai trazer, ainda mais contextual, porque vai falar assim, o que você consome, o que você come, o que você faz, etc. Onde você vive, contextualizando a situação daquele exame, e aí vai ter também um médico para entender todo esse contexto para dar o veredito dele, que é insubstituível ainda. Sim. E vai continuar sendo. Um outro que eu vi muito na área de educação. Vai morrer a função do professor. Pelo contrário, imagine se uma ferramenta, como uma ferramenta de trabalho de um professor, numa sala de aula, né? Pô, você tem um livro hoje didático, mas o suporte, perguntar para um assistente virtual já aplicado com o ChatGPT, o que aconteceu nesta época? O cara vai contar toda aquela história, você tem um material livro que também é substituível para você consultar, você tem um material visual, você cria um contexto mais fácil, mais um material de suporte, porque o professor ele tem uma função de consultor, de direção, isso não pode mudar, isso vai continuar insubstituível também, né? Não, perfeito. Bem legal as suas leituras. Acho que faz total sentido. E contribuindo, né? O que eu enxergo, né? Eu vejo que o ChatGPT, né? Falando em português, ele trouxe de uma maneira muito clara, simples, a parte de inteligência artificial. Acho que as soluções elas vão ter que seguir o mesmo caminho para elas poderem ser aplicáveis ao nosso dia a dia. Principalmente essas primeiras. Então, provavelmente, várias aplicações vão conectar no chat, vão conseguir, a partir disso, melhorar as informações, os feedbacks, essa parte da interação com o ser humano. Acho que isso vai ser, assim, de bate-pronto, quem tá esperto já tá indo. Algumas profissões vão ganhar bastante produtividade. Uma delas que eu acho que vai ganhar é a parte de desenvolvimento de software, que hoje ainda é uma coisa muito complexa, que tende a ser menos complexas, utilizando ferramenta de inteligência artificial, mas principalmente ter uma especialização. Eu acho que o ChatGPT, ele mostrou que é possível você trazer a resposta de uma maneira simples, só que ele ainda não é especializado em nada, ele é um genérico. Eu acredito que a gente deva ter um semelhante para a medicina,
né? Esteva ter um semelhante para a parte de educação, igual você comentou, para arqueologia, arquitetura, coisas específicas onde que vão ter especialistas ali por trás que vão saber direcionar muito mais do que talvez uma ferramenta genérica que vai atender todos os públicos. E a partir do momento que você já tem, né? Hoje já, se a gente for olhar pro atual, quem é médico, por exemplo, não consulta no Google para buscar as coisas. Consulta em uma ferramenta, eu não sei o nome, mas é uma ferramenta específica onde tem os artigos. Sim, tem apps para isso também, com casos, né? Exatamente. Então imagina, a partir do momento que eu tenho uma parte lá, né, que você precisa ter alguma formação para poder acessar essas informações, igual, por exemplo, esses aplicativos de medicina hoje. Vão trazer em tempo real, cruzar as informações. Então, eu vejo que no curto, médio prazo, né, nem vou falar longo prazo, e a tendência é especialização. E as empresas hoje que não especializarem, que não entenderem falar como isso vai aumentar a produtividade da minha empresa ou vai mudar o meu negócio, talvez elas fiquem para trás. Fica para trás. Tem que estar atento, né? Eu tava vindo para cá, ouvindo também um podcast bem interessante, com uma especialista de pesquisa, eu não vou lembrar o nome. Tava falando sobre exatamente esse termo que eu utilizei, né? O shift e o shit, né? Tipo, você tem um momento de mudança que você tem que ficar atento, você não precisa dominar. Então, eu sou uma empresa, né? Então, vamos pensar na prática, né? Uhum. Sou uma empresa ou sou responsável por um negócio. Tô aqui, né? Estamos conversando. Só que assim, não necessariamente amanhã eu vou aplicar isso daí no meu negócio. Mas quando eu tiver a oportunidade para isso, eu estou atento para essa mudança, entendeu? Por quê? Se eu não estou atento a essa mudança, meu concorrente ou outra pessoa estará. Exato. Então, assim, não é muito... muitas vezes a gente vê, né? A galera olha, ChatGPT, bullshit, né? Tipo, pra que eu vou aprender isso? Só que assim, galera, quando você passa a entender o que o OpenAI tem de aplicabilidade na vida e etc., e você começa a pensar seu negócio para isso, é igual metaverso, é igual NFT, é igual blockchain, tem uma mudança drástica de que você pode aplicar. O momento pode não ser agora, mas o momento pode vir. E quando vir, você vai estar esperto. Porque se passar, é um momento shit. Ferrou, passou, perdi. Exatamente. E é muito importante a estratégia, né? Você ter pessoas que estão imersas nesse universo para poder te auxiliar na estratégia. Porque acho que você deixou bem claro, não precisa ser agora, mas você tem que estar com a estratégia pronta de quando. Quando? Se não for hoje, quando eu vou precisar mudar? E quais são os primeiros passos? Antes mesmo do desenvolvimento, de entrar no metaverso ou qualquer coisa assim, todo esse planejamento. É importante ter pessoas com conhecimento para poder realmente te auxiliar a que a sua empresa façam as mudanças estratégicas. Então eu penso desde uma contabilidade, por exemplo, que hoje tem um trabalho às vezes manual, tem algumas documentações que já sobem em nuvem, mas pensa no trabalho de uma inteligência artificial analisando balancetes de empresas semelhantes. Pô, eu tô vendo aqui que esse balancete está com essa falha, e geralmente quem tem essa falha, a Receita Federal costuma dar esse tipo de processo, então o risco vai ser X, então é melhor fazer esse ajuste aqui. Então tudo isso, tô falando de um tema aqui no Brasil muito sensível, né, a parte contábil de todas as empresas, porque é complexo o sistema que a gente tem hoje. Então, são várias oportunidades que a inteligência artificial, ela já, em alguns casos, já está sendo utilizada, mas que com o ChatGPT, que é uma ferramenta até então aberta, permitiria que muitos negócios já utilizassem para poder acelerar o seu desenvolvimento. Varejo, o próprio varejo, você vê que a gente tem uma sensibilidade muito grande. O mercado varejo, cara, o que ele tem de aplicação, por exemplo, no off, no on, seria muito fácil de imaginar, mas no off, né? Com assistência virtual, né, que já existe, de apoio para o vendedor e o consultor. Imagina, ele tem a informação já muito grande sobre o usuário que está entrando lá para comprar algum tipo de produto, cosmético, carro e etc. Imagina você tendo uma informação ainda mais apurada, com um tipo de nível de entrega ainda mais pura, né? Do que realmente é a realidade de consumo que você tem. Cara, é absurdo. É absurdo. Você começa a olhar assim e falar assim,
tem que ficar atento, tem que aprender, porque tem muita coisa que a gente pode utilizar. Né? Sim, e sabe onde que eu gostaria, assim, o meu desejo que a gente chegue é ter um nível tão grande de interações das cadeias que a gente evite desperdício. Porque hoje, por exemplo, se eu conecto, eu sei qual o consumo nessa região, se eu consumo do Rafael, o Rafael geralmente compra essas coisas. O Rafael, e vou entender ali a região que ele mora, tem esse tipo de consumo. Então, a farmácia já separa os tipos de produto, não pede a mais, então evita que o produto, um remédio, se perca. Porque toda vez que você perde isso, você está jogando fora, você está perdendo toda uma parte da cadeia de valor que ela não chegou a ter um resultado realmente para a sociedade, né? Assim, aquele alimento, por exemplo, que foi produzido, você desperdiçar, jogar fora. Então, se a gente conseguisse conectar essa cadeia de uma maneira que a gente diminuísse o desperdício, eu acho que a gente ganharia muito como sociedade. É porque é um dado até interessante. Eu trabalhei, né, no mercado de eletrônicos, principalmente para geladeira, por exemplo. Já tem geladeira que consegue analisar o seu modelo de consumo dos produtos que estão ali. E aí, o que é mais interessante, com esse dado do seu consumo, você entende quais são os desperdícios, e ele começa também a te apontar que, você está comprando muita banana e está vencendo, está estragando a banana. Você está comprando muito consumo de leite, laticínios que tá vencendo. Então, o seu consumo médio é tal. Você tem toda essa situação no nível antes, né? Imagina o que você vai ter com o OpenAI dentro disso daí. Só que o que você falou é interessante. Isso não elimina a necessidade de integrações de dados, né? Exato. De ida e de volta. Então, você vai no mercado, você tem que saber o que você precisa consumir. Você está saindo do mercado, dentro da sua casa, tem que saber o que você vai consumir também. É a palavra do momento, né? A governança, né? A governança hoje não está só na empresa, a governança está também como você consome produto dentro de casa, né? É um tema para um podcast inteiro aqui também, que é bem grande, né? E assim, a gente deixa o tema até para um outro episódio, como que isso tudo se conecta à internet das coisas, né? O que a gente está falando é basicamente a internet das coisas que, com o 5G, a tendência é que ele esteja mais frequente no nosso dia a dia. Total. Rafa, conversa assim, incrível. Sensacional. Né? Muito boa. Eu acho que deu para ter vários insights, pelo menos aqui, para mim, esclareceu bem mais, assim, os caminhos que a gente pode ter, dado a inteligência artificial, principalmente, né? A gente focou hoje em uma ferramenta específica, mas é legal sempre pensar como um todo. E vocês, né? Vocês que estão nos ouvindo, por favor, comentem o que acharam. Se no negócio de vocês hoje já tem alguma interferência, já sentiram alguma diferença, né? Utilizando a ferramenta do chat GPT. E não deixe de dar o like. E que se quiser aprender também mais, escreve aí. Quero aprender mais, quero aprofundar mais esse tema. Comente aí que a gente tá atento, né? Exatamente. E assim, se você tem algum negócio, uma empresa que quer realmente entrar no universo do metaverso, Web3 e não sabe como, não deixe de buscar a gente, o braço da Squadverse, que a gente pode te ajudar a montar toda essa estratégia. Que, como vocês podem ver, esse tema ele vai estar no dia a dia de todos os negócios. Então, não deixem de nos procurar também, porque estamos abertos à conversa para poder ajudar e fazer com que essa discussão, esse assunto realmente impacte de uma maneira positiva a sociedade, não só brasileira, mas mundial. Exatamente. Muito obrigado, viu, Rafa? Resumo do Jabai. Perfeito. Valeu, cara. Obrigado. Valeu, abraço. gente. Tchau, Valeu, gente. Tchau.